Vamos à capital federal, Rosane? Vamos. Qual delas? A capital... temos duas, né? Vamos a Belém primeiro? Vamos a Belém, a capital por alguns dias. Rodrigo Lopes, bom dia. Explica pra gente que história é essa da capital brasileira, que é Brasília, a gente sabe disso. Matheus Chu tá na linha também, deve ter se preparado para dar o bom dia. A gente chamou o Rodrigo porque é na outra capital federal. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Andressa, Rosane, Giane, ao Matheus lá conectado em Brasília. Por uns dias eu volto à capital federal, né? Fui correspondente em Brasília um pouquinho antes do Matheus Chu, mas agora a capital é aqui. É Belém do Pará por alguns dias, nesse período da COP que começa na segunda-feira, e o presidente Lula sancionou, então, a lei que muda temporariamente a capital do Brasil para Belém. Quem nos acompanha em imagens, eu já convido a olhar no YouTube de Aliás, GZH, que da Rádio lugar Gaúcha. bonito, Rodrigo. Descreve para os nossos ouvintes, porque é muito bonito isso daí. É uma construção... Olha, descreve aí pra gente. Não deixa nada a desejar em relação ao que a gente observa nas COPs em outro lado do mundo. Em Dubai, por exemplo, na COP 28, ou mesmo na COP de Baku, no Azerbaijão, no ano passado, a COP 29. Esse aqui é o Parque da Cidade, é o local onde será a COP, onde haverá as duas áreas da COP. Aqui atrás de mim, para quem acompanha imagens, é a Blue Zone, a zona azul, é uma imensa estrutura, uma espécie de portal feito em madeira, uma madeira escura, o principal portão de entrada da COP. Lá em cima está escrito COP 30, Brasil, Amazônia, Belém 2025, e tem o logo ali da ONU, a United Nations Climate Change, que é o regime de mudanças climáticas das Nações Unidas. E aqui logo, imediatamente atrás de mim, tem uma espécie de totem com a hashtag COP30, a data, novembro 10 a 21 de novembro de 2025, e também, de novo, o nome oficial em inglês da Conferência do Clima. Muito bonito, sim, Andressa. Essa estrutura... Rodrigo, isso chama atenção, essa imagem que a Andressa comentou na nossa transmissão pelo YouTube. Pareciam desenhos, mas é a madeira natural que passa essa percepção de que há desenhos, né? A estrutura ela é muito parecida com a das outras COPs, tá? Só que muda normalmente, às vezes é metal, às vezes no caso aqui é madeira, e tem umas palmeiras, umas árvores decorando o entorno aqui desse imenso portal. Lembra, para quem acompanha os filmes mais antigos, assim, aqueles portais do Jurassic Park, dos parques dos dinossauros, da Disney, que a gente entra, parece que num outro mundo. E, de fato, eu fui há pouco ali fazer o meu credenciamento, pegar a minha credencial da COP, e a gente entra realmente num outro mundo, porque aqui tá calor, tá 27 graus aqui fora, tempo parcialmente nublado, e uma brisa leve aqui que dá uma amenizada no calor, mas depois que a gente entra ali pelo portão da COP, ali dentro é território internacional. Então tem já a polícia da ONU, tem o acesso ao credenciamento e um ar-condicionado bastante forte também. Então a partir deste portão, são lonas que compõem a estrutura da Blue Zone, da Zona Azul. Eu estava acompanhando uma discussão, que vinha aí nos últimos dias, mais intensa, que é sobre a proposta de rediscutir a meta de limite de aquecimento global, né? Alguns contrários, né, à meta que foi definida já em outra cúpula. E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que não vai ser rediscutida não essa meta, que é a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, né? E tu já percebeu que isso está sendo falado aí? Porque tem uma pressão para rediscutir. Ela disse que não, nessa COP não vai ser rediscutida a meta e que agora o objetivo é implementá-la. É sobretudo essa pressão, e a pressão ela ocorre política de vários lados aqui, depois eu posso comentar as outras, que é a questão de estrutura. Mas com relação ao 1,5 graus, né, aquele limite estabelecido no Acordo de Paris, o ideal é que não se chegue a 1,5 graus relacionado ao período pré-revolução industrial, mas 2024, como a gente sabe, o mundo já passou deste 1,5 graus. Isso não é ainda contabilizado pela ONU no sentido de que estamos, ou seja, já ultrapassamos o limite e não tem mais volta. Não, foi um ano apenas que ultrapassamos 1,5 graus. A ONU utiliza uma média de 10 anos para dar a dimensão de que teríamos, então, ultrapassado o limite do 1,5 graus. Foi um ano, 2024, o ano mais quente da história. E por isso, essa pressão
do ponto de vista político sobre a COP29, a COP30, justamente porque os líderes começam a chegar aqui a Belém. A gente já vê muita movimentação militar. Belém está sob GLO, a garantia da lei da ordem, o mecanismo que coloca as Forças Armadas nas ruas. Então, aqui para chegar ao parque da cidade, eu passei por blindados das Forças Armadas. Tem muitos militares próximos ao aeroporto, sobretudo porque fica a base naval onde o presidente Lula está hospedado. Na verdade, ele não está na base, ele está num iate, mas que fica localizado ali, atracado, próximo à base. Então, tem muito policiamento. E aí, quando eu falo de estrutura, Jane, além dessa pressão política, a estrutura, nós percebemos que essa é uma COP completamente diferente da que a gente viu em Baku, no Azerbaijão, um país rico em petróleo, ou mais diferente ainda de Dubai, que era uma COP rica. Aqui, o diferencial é que nós estamos, de fato, no coração da Amazônia. Ontem, descendo no aeroporto, a gente via diversos cartazes com a identificação de Belém como a capital da Amazônia e a capital do Brega. Essa é a identificação que a cidade se coloca. Mas a gente percebe que nem tudo está pronto. Eu saí do local onde eu estou hospedado, que fica na Praça da República, bem no centro histórico de Belém, e seguindo a localização de onde deveria haver os ônibus da COP. Para quem não está acostumado com isso, na verdade, cada COP, a cidade que recebe a conferência disponibiliza ônibus gratuitos para os participantes da conferência. Eu fui até a localização, era mais ou menos uma quadra de onde eu estou hospedado. Cheguei lá, não tinha identificação nenhuma, não tinha ônibus. Eu voltei ao local onde eu estou hospedado e peguei um aplicativo. Aí deu uns 20 minutos até aqui. A gente vê que tem bastante dificuldades ainda, mas compensada, o que eu percebo, por muito carisma, muita gentileza do povo aqui de Belém, que tenta informar, Eu estava com a minha mochila aberta, por exemplo, já veio alguém me dizendo, olha, tua mochila está aberta, até porque segurança é um tema também. Porque ontem nós tivemos uma ocorrência numa região turística aqui de Belém, que fica entre o Mercado Ver o Peso, que é o mercado público de Belém, e a Estação das Docas, que é uma espécie de cais embarcadeiro aqui de Belém, e ali é um trecho de cerca de 10 minutos de caminhada, e uma jornalista argentina e um cinegrafista chileno foram assaltados com facas e roubaram os equipamentos. Eles não se feriram, mas foi um episódio já que deixa alguns alertas. Eu mesmo já estou tomando um certo cuidado aqui com relação aos meus equipamentos, porque foi numa região extremamente turística, né? Rodrigo, nossos apoiadores da cobertura aí na capital brasileira nesses próximos dias. Estamos aqui, Andressa, com Sulgás, energia para hoje, gás para o futuro, BRDE, crédito para inovar e desenvolver, Rio Grande do Futuro, perspectivas sustentáveis para o agora, CMPC Vivo Natural e Marco Polo, soluções em mobilidade para um futuro mais sustentável. Eu já estou com uma das credenciais aqui, que é a da COP, mas a gente tem o encontro dos líderes que começa amanhã, que antecede um pouquinho a COP, com a chegada de Macron e outros chefes de Estado. Isso é outra credencial que a gente pega a partir das 10. Aqui também, nesse local da COP, eu estou falando isso porque as credenciais brasileiras ainda não chegaram por aqui. Cheguei ali para pegar a credencial, nós tivemos um probleminha porque as credenciais ainda não chegaram, né? É isso por hoje, gente. Um abraço. Obrigada, Rodrigo. Sabia que tem uma briga para saber qual é a capital do Brega? Se é Belém outra, né? Ou Recife. Mas Belém é a capital mundial do Brega, segundo a ONU. Mas por quê? Porque é um ritmo, né? É uma dança. E aí eles brigam para ver quem é qual é a origem. A origem é da década de 50. É uma mistura... Tinha um bichinho aqui. É uma mistura de zouk com merengue. E aí lambada. Eles misturam tudo. E Belém é reconhecida mundialmente como a capital do Brega, e Recife tenta... Agora a gente tá pró-Belém, né? Não, agora Recife Belém tenta ser também, mas é reconhecida aqui no Brasil. Diz que o Brega se tornou mais potente em Pernambuco e é conhecido como patrimônio cultural do estado e da cidade, que celebram com várias atividades e eventos. A atualidade também fala desse ritmo que é o Brega. A Giane dança todas essas... Misturadas, O zouk eu danço. Zouk ela dança. Zouk eu danço. E merengue também. Não, eu tento. Disfarço, mas zouk é uma das minhas paixões.